pessoal, chegamos então à nossa unidade número 7 do curso de avaliação de bens imóveis, onde nós vamos tratar sobre a estimativa do valor. Até agora nós vimos todo o passo a passo, né, todo o conceito, né, de uma avaliação de imóveis, passamos por algumas metodologias, vimos alguns conceitos, mas e no final? Como é que nós vamos definir o valor do imóvel? Nós vimos que o cálculo ele é probabilístico, né, e não determinístico. Ou seja, nós não vamos chegar no valor exato do imóvel. Nós vamos chegar no valor estatístico. Então, dentro da estatística, é necessário que a gente determine, né, qual que é a estimativa do valor do objeto em estudo, do objeto em avaliação. Então, a norma 14653, a parte 1, né, ela já nos diz que a identificação do valor do bem ela deve ser efetuada através da metodologia que melhor se aplica ao mercado em que aquele bem, aquele imóvel está inserido. E que as variações de preço daquele mercado, né, elas são toleráveis em relação ao valor final. Ou seja, dentro do mercado em que está inserido o bem de avaliação, vão haver variações, vão haver discrepâncias, vão haver variações de valores. E essas variações, elas são permitidas desde que fiquem dentro de uma faixa de variação. Por isso que nós não temos que chegar no valor exato. Nós não precisamos indicar o valor exato. Nós vamos indicar um campo de arbítrio ali, um intervalo de confiança em que o valor vai estar inserido com uma determinada probabilidade. E essa probabilidade ela vai estar identificada, né? Então, entrando aqui no conteúdo, vamos primeiro falar sobre o intervalo de confiabilidade. O que é o intervalo de confiabilidade? É uma estimativa de um intervalo utilizado na estatística que contém um parâmetro populacional. Esse parâmetro de população desconhecido é encontrado através de um modelo de amostra calculado a partir dos dados recolhidos. Ou seja, eu vou ter a minha amostra, né? E dentro dessa minha amostra, eu vou ter um parâmetro que ele é desconhecido, mas através de um intervalo estatístico, dentro da estatística eu vou determinar um intervalo em que, dentro desse intervalo, eu vou estar agregando todos os parâmetros. O intervalo de confiança ele é importante para indicar a margem de incerteza ou imprecisão frente a um cálculo efetuado. Esse cálculo usa a amostra do estudo para estimar o tamanho real do resultado na população de origem. Chega a ser repetitivo, né? Mas é o intervalo de confiança que vai informar qual que é o grau de certeza daquele valor que está sendo avaliado. Quanto menor for o meu intervalo de confiança, maior é a minha certeza. Quanto maior a minha margem o meu intervalo de confiabilidade, significa que eu estou com um trabalho que não está muito alinhado, não está muito preciso, ele não está muito calibrado, né? Por isso que o intervalo de confiança ele vai ser utilizado, mas ele deve ser o menor possível, né? Vamos tentar exemplificar aqui, ó. A gente já viu esse gráfico aqui, já foi apresentado lá atrás, né? Na unidade anterior. É a tela aqui do SysDEA. E nós vemos então aqui o valor do imóvel, que nós estamos avaliando aqui. No caso, o valor R$ 5.273,26. É o valor unitário desse imóvel. Mas esse valor aqui, ele tem uma variação de 3,56% para mais e 3,56% para menos, né? Se você somar as duas dispersões aqui, nós vamos chegar numa amplitude de 7,2%. 7,2%, que seria a amplitude total desse valor aqui. Ou seja, dentro das minhas variáveis, dentro do mercado que eu fiz a avaliação, dentro do modelo que eu criei, né, eu consigo determinar um valor, e esse valor aqui, com 3,56 para mais, 3,56
para menos, eu consigo determinar que o valor está aqui correto, esse valor está correto, né? Esse aqui é uma amplitude baixa, né? Comparando assim, ele é uma amplitude baixa. O problema é se você começar a aumentar muito essa dispersão aqui, começar a aumentar muito essa amplitude. Imagine que você tem aqui, por exemplo, 25% para mais e 25% para menos. Aí você chega para o teu cliente e diz, olha, o valor do teu imóvel, ele é R$ 5.273, ele pode ser 25% para cima ou 25% para baixo. Provavelmente o cliente ele vai ficar com uma certa dúvida, ele vai inclusive desconfiar do teu trabalho, né? Porque 25 para mais, 25 para menos, nós estamos falando aí de quase 50%, né, de amplitude, quase 50% de amplitude. Ou seja, o teu cálculo, o teu modelo, né, as amostras que você coletou, não são suficientes para você indicar com uma confiança, né, indicar adequada o valor do imóvel, né? Por isso que nós sempre temos que trabalhar com uma amplitude baixa, né, porque vai nos dar uma certeza maior em relação ao que nós estamos fazendo. Então, o cálculo de um intervalo de confiança é uma estratégia que considera a amostragem de erro, a dimensão do resultado do seu estudo e seu intervalo de confiança caracterizam os valores presumíveis para a população original. Então aqui, se eu pegar esse erro aqui, 3,56 para mais, 3,56 por menos, se eu pegar toda a população, né, que está em estudo aqui, né, nesse exemplo, e eu indicar o valor aqui de 5.273, 3,56% para mais e para menos, eu consigo reproduzir a minha população. A minha população toda está contida dentro desse intervalo aqui, 5.273, sendo 3,56 para mais e 3,56% a menos. Quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior é a probabilidade da porcentagem da amostra do estudo representar o número real da população de origem, dando maior certeza quanto ao resultado do objeto de estudo. É aquilo que eu falei. Você chegar com um intervalo de confiança muito largo, muito aberto, não dá uma diretriz. O cliente, quando recebe um intervalo de confiabilidade tão amplo, não dá a ele certeza nenhuma. Aquele valor que você apurou não é suficiente para que ele tome uma decisão em relação ao que ele tem que fazer, seja uma garantia, seja uma venda, seja uma indenização, né? Por quê? Porque aquele valor ficou muito aberto, né? Imagine que você tem aqui, vamos dentro do exemplo de 25%, né? 5.273. Vamos até fazer a conta aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui, gente. Vou abrir a calculadora aqui. Então, nós colocamos aqui, ó, 5.273. 25% para cima e 25% para baixo, né? Deixa eu abrir a calculadora para vocês verem também o cálculo aqui. Então, 5.273, 25% acima. Então, 1 vezes 25%. 5.500. Olha, o teu imóvel pode valer entre 5.200 e 6.500. Já é um valor, já é uma amplitude muito alta, né? Mas eu ainda vou fazer a dispersão para baixo, né? Então, guarde esse número, 6.500. 5.273 vezes 0,75. 3.950. Eu chegar para alguém e falar, olha, o teu imóvel ele pode valer entre 3.950 reais o metro quadrado ou 6.500 reais o metro quadrado. Nós estamos falando aqui uma diferença, ó, 6.500 menos 3.400, vamos arredondar, né? 6.500 menos 3.400, 3.000 reais. 3.000 reais de diferença. Numa amostra em que a média ali é em torno de 5.000. É muita coisa, né? É muita coisa. O seu cliente, com certeza, ele vai ficar muito insatisfeito com o resultado e você vai ter problemas depois para receber os honorários, né? Porque ele vai dizer, olha, isso aqui para mim não tá sendo suficiente, eu não consigo tomar nenhuma decisão com esse resultado que você está me trazendo, né? Então, por isso que é importante sempre tentar manter o mínimo ali, o intervalo de confiança, tá certo, gente? Isso também está atrelado ao grau de precisão
que nós já vimos isso aí lá na unidade 6, né, o grau de fundamentação, o grau de precisão. Percebo que a própria norma ela já coloca ali um parâmetro, né, de grau de precisão. Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui para um grau 1, nós temos aqui uma amplitude, intervalo de confiança de 50%. Olha como é alto. É o que eu falei, 25% para mais, 25% para menos. Então, é muito alto, né? A norma permite isso. Você vai estar no grau 1, que é o mais frágil. No grau 2, você vai estar aqui numa faixa de 40%, ou seja, aqui você pode ter 20% a mais, 20% para menos. Vai estar aqui dentro da faixa 2. Mas o ideal, a gente sempre tem que trabalhar buscando sempre o grau 3, mesmo que a gente não consiga atingir, né? Mas a gente tem que trabalhar para chegar nesse grau 3. E o grau 3, ele nos permite no máximo 30% de amplitude do intervalo de confiança em torno da estimativa de tendência central. Ou seja, nós vamos ter aqui 15% para mais e 15% para menos. A própria norma já regula para que você tenha esse cuidado, para que o avaliador, né, tente chegar o mais próximo possível do valor. Eu ainda acho 30% uma amplitude muito alta. Eu colocaria aqui talvez aqui 20%, né, porque ali você teria 10% para cima e 10% para baixo. Mas a norma coloca 30%. Né? A norma coloca 30%, é isso que é o indicador normativo. Então, nesse exemplo que eu estou usando aqui, de 7.12, ele se enquadraria, sim, no grau 3 do grau de precisão, né, desse exemplo aqui. Já o 25% para mais e 25% para menos estaria aqui, no grau 1. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes mesmo atendendo a norma, você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma avaliação, você vai cumprir a norma, mas temos que pensar no resultado final, pensando naquilo que nós vamos entregar para o cliente. Será que o meu cliente vai ficar satisfeito se eu entregar para ele um valor que seja 25% para mais e 25% para menos? Que possa ser, né, uma variável entre 25% para mais e 25% para menos? Eu acho que fica bem confuso, bem estranho, e se fosse comigo eu não aceitaria, né? Eu falei, olha, se eu faço o trabalho novamente, porque esse teu trabalho não me serve de referência, né? Falando agora um pouco sobre o campo de arbítrio, né? O campo de arbítrio, gente, ele está especificado na norma, né, e eu peguei uma norma antiga aqui lá 2001, né? Olha a definição que a ABNT tinha na época. O campo de arbítrio, definido em 3.8 da ABNT NBR 14653/2001, é o intervalo com amplitude de 15% para mais e para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. Bateu com isso aqui, né? Ó, bateu com isso aqui, 15% para mais ou para menos. Ele está dando um campo de arbítrio. Esse campo de arbítrio é o avaliador que vai fazer, tá? Ele vai colocar um campo de arbítrio aqui de 15% que vai ser coerente com o grau de precisão, né? 15 para mais, 15 para menos, fecha 30, né? de amplitude. Então, isso é o que colocava a norma lá em 2001. Agora eu vou trazer o que diz a norma atual, né? O campo de arbítrio ele pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido contemplados no modelo. Por qual motivo? Por escassez de dados de mercado, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis, ou porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significativas em modelos de regressão. Mas ele faz uma ressalva aqui. Desde que a amplitude de até mais ou menos 15% seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados. Ou seja, ele continua com os 15% lá de 2001. Né? A norma continua com os 15% de 2001. Em 2001 era 15%, continua sendo 15%. Mas agora aqui houve algumas limitações. Né? Isso aqui é a norma atual, tá, gente? Houve algumas limitações. Em que condições que eu posso fazer essa extrapolação do campo de arbítrio? Eu posso fazer isso quando escassez de dados, inexistência de fatores de homogeneização ou porque essas variáveis não se apresentam estatisticamente significantes. Né? Mas ele faz ainda mais uma ressalva, né? Que os 15% aqui
eles precisam ser justificados, né? Então, digamos que eu coloque aqui uma situação hipotética. Um imóvel na praia, né? Um imóvel de pé na areia, aquele bem próximo do mar mesmo. A pessoa sai e já pisa na areia. Eu quero fazer a avaliação desse imóvel, né? Mas eu não consigo encontrar imóveis similares. Eu até consigo encontrar outros imóveis na região, eu até consigo encontrar que esses imóveis eles são de frente para o mar, eles têm ali uma vista similar ao meu avaliando, mas eles não são pé na areia. Eles têm ali ou tem uma rua que separa eles da praia, ou eles estão um pouco mais afastados, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho aqui, eu tenho escassez de dados, né? Eu tenho escassez de dados, né? Eu não tenho fatores também para homogeneizar, porque os outros imóveis não têm as mesmas características, né? Então o meu fator pé na areia, eu não consigo aplicar ele nas minhas variáveis, no meu campo amostral. Então nesse caso, eu poderia utilizar esse campo de arbítrio para estar aqui utilizando, né, essa opção que a norma me dá. Então, quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para absorver as influências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de fundamentação, que seria o grau 1, no método comparativo direto de dados do mercado. E esse fato deve ser consignado no laudo. O que está colocando aqui? Talvez eu coloque ele 15%, né? No exemplo da casa na praia, eu coloque em 15%, né, nesse fator, para ajustar. Que eu penso o seguinte, não, eu fiz a avaliação, os outros imóveis deu um valor lá, vamos colocar aqui R$5.000 o metro quadrado, mas eu acho que o meu imóvel vale mais, porque o meu é pé na areia. O meu avaliando aqui é pé na areia. Então, eu vou pegar 5.000 e vou colocar 15% em cima, ok? 15% em cima dos 5.000. Mas eu vou olhar para o valor e vou dizer, olha, esse valor aqui ainda não é suficiente. Eu acho que esse imóvel ele tem um valor maior ainda, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Veja, ele está com o pé na areia. Olha só que vista que ele vai ter aqui. Olha o nascer do sol que vai ter esse imóvel. Os outros também vão ter algo parecido, mas eles não têm o pé na areia. Então, eu vou querer aumentar ainda mais. Além dos 15%, eu vou querer majorar ainda mais, né? O que acontece? Quando eu tiver que fazer isso para representar o meu imóvel dentro do mercado, eu não vou atingir o grau mínimo. Eu não vou atingir o grau mínimo de fundamentação, que é o grau 1. Tá? E daí eu preciso consignar esse no meu laudo. Né? Eu preciso, de forma clara, eu preciso colocar aqui o valor para o imóvel estimado encontra-se entre tanto e tanto. Né? E que por uma questão de avaliação do avaliador, né, utilizando o critério do campo do arbítrio, né, e tendo em vista as características daquele imóvel, as características que são fora, né, de qualquer outro imóvel na região, consigna-se um valor arbitrado de tanto. Esse valor arbitrado, ele encontra-se acima dos 15% e, portanto, o presente laudo ele não atinge o grau mínimo de fundamentação da norma. Tá? Eu preciso deixar isso bem claro. Né? Porque a pessoa que receber, ele vai ler o documento, ele vai ver ali todas as considerações, né? E no final ele vai chegar no valor e vai dizer, olha, realmente o valor que ele colocou aqui é um valor que está acima, mas eu justificando, né, que é um valor, é um imóvel realmente o supra-sumo dos imóveis. Então, uma vez justificado isso, vai ficar consignado, vai ficar registrado e a pessoa que receber aquele laudo, ele vai ter condições de entender o cálculo que você fez, né? Então, o campo de arbítrio, ele não se confunde com o intervalo de confiança de 80% calculado para definir o grau de precisão. Tá? O campo de arbítrio é uma coisa, né? O intervalo de confiança é outra coisa. Tá? A gente precisa separar isso, não pode haver confusão. E nós chegamos então aqui à apresentação final do valor do imóvel. Então nós fizemos todos os procedimentos, fizemos todos os cálculos, fizemos todas as correções ali de outliers, retiramos ali, fizemos ali análise dos pressupostos, né, do modelo, micronumerosidade, homocedasticidade, fizemos tudo e chegamos no valor final. Tá? Como no caso lá, deixa eu pegar o exemplo anterior aqui, 5.273,26%.
É esse valor que eu vou colocar no laudo, gente? É esse valor aqui, desse jeito mesmo que eu vou colocar no laudo? 5.273,96 centavos, 26 centavos? Não, né? Não é esse valor. É claro que no meu cálculo, né, na equação, eu vou sim identificar esse valor. Eu vou fazer que ele esteja ali discriminado. Mas eu não vou identificar esse valor aqui como sendo o valor do imóvel. Por quê? A norma me permite fazer isso, né? É permitido arredondar o valor final, desde que o ajuste final não varie mais de 1% do valor estimado. Ou seja, a hora que for apresentar o valor final da minha avaliação, eu posso fazer um ajuste de até 1% no valor. Por quê? Até para ficar mais fácil a leitura, né? Até para ficar mais fácil a leitura do valor. Ao invés de colocar aqui R$ 5.273,26, eu coloco aqui R$ 5.300. O valor do imóvel é R$ 5.300 o metro quadrado, né? No intervalo de confiança de tanto a tanto. Então, é dessa forma que eu vou apresentar. Vou arredondar para ficar mais fácil, mas no conteúdo do laudo eu vou apresentar o valor quebrado, né? Então, na apresentação do modelo, a variável dependente do modelo de regressão deve ser apresentado no laudo na forma não transformada, tá? Então, no laudo, eu coloco o valor correto, sem nenhum ajuste, sem nenhum arredondamento. Mas na conclusão do meu laudo, eu posso sim fazer essa variação, esse arredondamento, desde que ele não seja maior do que 1%. Tá certo, gente? Então fica aqui as considerações em relação à estimativa de valor do imóvel. Temos que levar em conta, né, o campo de arbítrio, né, temos que levar em conta o intervalo de confiança, o campo de arbítrio, e no final, na hora de apresentar o valor, eu ainda posso ter aqui uma variação de 1%. Né? Cumprindo os limites ali propostos na norma, eu não vou ter problema, porque eu consigo justificar todos esses ajustes que eu estou fazendo no final da minha avaliação. Tá certo, gente? Nos vemos então na próxima unidade, ou última unidade, que vai ser relativo à perícia, né? Perícia de engenharia.